Coisas interessantes das provas de língua estrangeira do Enem são, por exemplo, aparecer uma questão de um livro que já tem tradução em português há muito tempo, mas o livro aparece em inglês pra gente. Inclusive, eu vou deixar o livro da questão de hoje aí na descrição para você, que é o livro Por Quem os Sinos Dobram. É uma história interessante, eu acho que você pode gostar, por isso eu trouxe para deixar para você. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 2 de inglês do Enem 2022, segunda aplicação, nossa 2. Na prova amarela é questão 4, na branca 1, na rosa 3 e chega na vibe. Muito bem, tá aí pra gente o texto. O texto diz o seguinte, lembrando que nós vamos fazer primeiro a leitura em inglês e depois nós vamos fazer a tradução do que o texto diz aí, só que nesse caso nós não vamos fazer uma tradução mais literal. Eu peguei para você o trecho do mesmo livro, só que já traduzido para o português. Então vai ser o mesmo trecho, mas na obra em português, ok? Que eu deixei para você na descrição. Vamos lá então. O texto diz o seguinte: How little we know of what there is to know. I wish that I were going to live a long time instead of going to die today, because I have learned much about life in these 4 days. More, I think, than in all other time. I'd like to be an old man to really know. I wonder if you keep on learning or if there is only a certain amount each man can understand. I thought I knew so many things that I know nothing of. I wish there was more time. Isso é um pensamento do personagem protagonista do livro, que é o Robert Jordan. Ele está pensando aí num determinado momento da história. Interessante esse texto, é uma leitura interessante também. Esse livro aí, o Por Quem os Sinos Dobram, apesar de não ser o tipo de história que eu gosto, que é uma história mais de guerra e tudo mais, ele está entre os 100 livros do século do Le Monde. Então, importantíssima obra aí do nosso querido Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Então nós temos aqui inclusive a nossa referência, Hemingway e Ernest Hemingway, For Whom the Bells Toll, Madison, Wisconsin, e aí Demco Media, 1995, Demco Media 1995. É o livro Por Quem os Sinos Dobram. Esse livro, ele fala um pouco de uma situação de guerra. Nós temos a história do dinamitador dos Estados Unidos, estadunidense, que é o Robert Jordan. Ele é chamado para explodir uma ponte importante para a vitória dos republicanos contra os fascistas na Guerra Civil Espanhola. E aí ele vai para uma caverna. Essa caverna é um abrigo para alguns aliados da República. E lá nessa caverna ele está se preparando para atacar e está com outras pessoas lá, certo? Nós temos ali nessa caverna algumas pessoas, um inclusive é um assassino. Pois é, um assassino que, tipo, daquelas pessoas que falam tudo que vem na mente. Tem a esposa desse assassino, a Pilar, e tem a Maria, que é uma mulher de beleza rara e pele morena. Essa beleza rara, essa pele da Maria encanta o Jordan, fica fascinado por ela desde o primeiro encontro, se apaixona por ela e aí a história vai. Só que nessa preparação, né, esse livro narra esses dias dele nessa caverna se preparando para explodir essa ponte, e aí são dias de reflexões, são dias de conversa, parece ser tipo um Big Brother, né? As pessoas começam a refletir, conversar e se desentender. Mas a história é uma história muito bonita, vale a pena a leitura. Eu, assim, conheço a história, mas não li o livro, mas deixei na descrição caso você tenha interesse de ler. Como eu disse para você, não é o tipo de história que eu gosto, eu não sou muito chegado em histórias assim, mas tá aí para você e é isso que importa, ok? Agora, o que acontece? Esse trecho aí é um momento de reflexão dele, é um pensamento dele. O livro tem vários momentos assim que estão lá entre aspas, que são ele pensando.
Inclusive, eu destaquei para você aí no livro onde eu tirei esse trecho. Ele está marcado de amarelo. Agora eu não lembro qual página, mas na descrição eu posso colocar também qual página tá esse trechinho aí. Vou até anotar aqui para eu não esquecer. É isso. O que esse texto diz? E aí a tradução, a adaptação para o português veio muito perfeita. Tá muito igual o que diz o original. Diz o seguinte a tradução: quão pouco sabemos do que há para saber. Eu gostaria de ter uma vida longa em vez de morrer hoje, pois aprendi tanto sobre a vida nesses últimos 4 dias, muito mais eu acho que em todos os dias anteriores a esses. Gostaria de me tornar um homem velho e verdadeiramente sábio. Eu estou até conferindo ali no texto, é muito bem. I'd like to be an old man to really know. Tenho curiosidade de saber se a gente segue aprendendo ou se há um certo limite de aprendizagem para cada homem, uma certa quantidade. Aí a gente fala no texto, né? A certain amount each man can understand, uma certa quantidade que cada pessoa consegue aprender. Pensei que soubesse tantas coisas e na verdade não sei nada. Queria ter mais tempo. Muito bom. E aí o que acontece nesse texto? Nessa passagem de um clássico de Ernest Hemingway, o narrador. Esse narrador que está pensando, que é o personagem, o nosso querido Jordan, ele está pensando, e aí nós temos o que acontece? O narrador ele está fazendo o que nesse pensamento aí? Ou seja, se você entendeu pelo menos 80% do que o texto disse, já fica fácil de chegar a uma resposta correta. Letra A. Ele está reclamando do seu envelhecimento? Não. O que ele fala no texto é que ele gostaria de ser velho. Se ele gostaria de ser velho e muito sábio, é porque ele não envelheceu ainda. Ou seja, ele não está reclamando de seu envelhecimento. Letra B. Isso aí é tudo como eu sempre trago para você, é tudo pegadinha, tudo distrator. Fala que old man, você pode achar que ele está reclamando de ter envelhecido, o que não é verdade. Letra B. Manifesta seu contentamento. Não, ele está manifestando um descontentamento. É muito pelo contrário. Ele não está contente com a situação em que ele está nesse momento aí. Ele queria saber, ter uma vida mais longa. Ele queria saber mais, aprender mais. Ele queria ser um homem velho e sábio. Ele queria saber se a gente segue aprendendo ou se tem um limite. Então ele não está contente, muito pelo contrário. Letra B, incorreta. Letra C, lamenta sua condição. A letra C é exatamente o contrário da letra B. Se ele não está contente, ele está lamentando a condição dele. Aquela situação em que ele está ali naquele momento. Querendo viver mais e não vislumbrando um futuro pela frente. Então ele está lamentando a condição dele naquela situação ali. Até porque, né, ele estava numa situação de guerra, numa situação em que ele tem que explodir uma ponte. Não vou contar para você se ele morre ou não morre no final. Vou deixar pela sua curiosidade de procurar a história para poder saber mais. Mas ele está numa situação de conflito interno, inclusive por causa da Maria que ele conheceu ali. É Maria mesmo, né? Eu sempre esqueço os nomes dos personagens, mas é a Maria mesmo. Ele está, inclusive, nessa situação de conflito por causa dela. Muito bem. Letra D. Exibe sua sabedoria. Não, ele lamenta não poder saber mais. Ele queria era saber mais. Então ele não está exibindo uma sabedoria. Ele está reclamando. Ele queria saber mais e não pode. Ele está, inclusive, lamentando a sua condição. E letra E. Anseia por sua partida. Anseio vem de desejo. Ele quer partir. Não, ele não quer partir. Se a gente for parar para pensar, ele deve estar querendo partir daquele lugar para um outro, né? Mas o anseia por sua partida não dá para a gente uma ideia mais de morte, que quer morrer rápido? E isso ele não quer. O que ele quer é viver mais. Então a gente tem aí a letra D incorreta, porque ele está reclamando de não poder chegar a ser um velho sábio. E a letra E, porque ele não está ansiando por sua partida. Ele quer viver mais. Letra C, então, é a nossa resposta correta. Uma questão bastante fácil para você que conseguiu traduzir esse texto.
E aí, eu não trouxe para você uma tradução mais próxima do que está escrito no inglês, porque a gente já tem essa obra adaptada, mas eu mostro para você assim. Mostro nem é a palavra certa, mas eu garanto para você, digamos assim, que a tradução que eu trouxe para você, que é o que está no livro, tá muito melhor do que o que eu poderia traduzir para você aqui de cabeça na hora, ok? É isso e bora fechar. Muito bem, como sempre, né, mais uma vez mencionando para você, a gente tem essa situação de a prova de inglês ser uma prova que você precisa traduzir pelo menos 80% do que você está lendo. Se você consegue entender 80% do que você leu, eu acredito que você consegue acertar tudo, acertar as 5 questões de inglês. Ok? Para a gente finalizar, eu quero lembrar para você que nós temos agora formas de você contribuir com o canal. São 3 formas. Nós temos o Pix, o Valeu Demais, que é um recurso do próprio YouTube. Ou você pode curtir, comentar e compartilhar, mas faça as 3 coisas. Aí em cima vai ficar um card com todas as correções do Enem 2022 segunda aplicação. E aqui, olha aí para você, se inscreve no canal. Tá aparecendo o botão vermelho bonito aí orientando você como você faz para se inscrever. Fácil demais. Clica, ativa as notificações, todo dia você recebe uma aula nova pipocando no seu telefone. Por hoje é isso. Beijo para você e fui. Tchau.